Bom, pessoal, então agora nós vamos resolver exercício da própria apostila de vocês, começando com o exercício 4, tudo bem? Ele fala o seguinte pra gente. A força F de módulo 50 newtons atua sobre um objeto, formando um ângulo constante de 60 graus, com a direção do deslocamento D do objeto. Se D é igual a 10 metros, pode ser D, pode ser ΔS, cada exercício utiliza uma letrinha específica. O trabalho executado pela força F, expressos em joules, é... Ele falou para mim, no exercício, o seguinte, que essa força ela é a mesma e vale 50 newtons do começo ao fim do deslocamento. Então eu tenho que trabalho é força vezes deslocamento cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força vale 50, deslocamento 10 metros, cosseno de 60 graus. 50 vezes 10, 500, cosseno de 60 graus é meio. 500 vezes meio, 250 joules. Portanto, a alternativa do nosso exercício 4 é a alternativa C. Próximo exercício é o exercício 7, também da apostila de vocês, e ele fala o seguinte. Um guindaste suspende com velocidade constante um automóvel de 500 kg de massa. Para tudo. Ele fala que suspende com velocidade constante. Se ele está suspendendo com velocidade constante, a somatória das forças são iguais a zero. Ou seja, vai ter a tração do cabo para cima e a força-peso para baixo. Mas elas possuem o mesmo valor, tudo bem? Continuando. Numa altura de 5 metros, no local em que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o trabalho realizado pelo peso do automóvel, que está para baixo, e pela tração, pela força de tração exercida pelo guindaste, que está para cima. Ambas são constantes, portanto eu posso usar a minha equaçãozinha. Trabalho é FD cosseno θ. Bom, qual que é a força que está puxando para baixo? A tração não tem como eu encontrar ela, mas eu sei que a força peso é massa vezes a gravidade. E ele deu a massa do carro e deu a gravidade. Massa vezes a gravidade vezes o deslocamento cosseno do ângulo. A massa é 500 do carrinho, a gravidade vale 10 e o deslocamento é de 5 metros. Pessoal, ele está puxando o carro para cima, deslocamento para cima, mas a força-peso está para baixo. Força e deslocamento formando 180 graus, cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho vai ser 500 vezes 10, que vai ser 5.000. 5.000 vezes 5, 25.000 joules, portanto, negativo. Ou seja, o trabalho, nesse caso da força-peso, é um trabalho que não está ajudando o corpo a ganhar energia, é um trabalho resistivo, um trabalho negativo. Mas o trabalho da força de tração está ajudando o carro a subir, portanto, ele será positivo. Como ele pediu para a gente assim, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o trabalho realizado pelo peso. Peso é menos 25.000 joules. E o trabalho da força de tração, por elas ter os mesmos módulos, os mesmos valores, vai ser 25.000 joules positivo, portanto é a nossa alternativa C. Próximo exercício é o exercício 9 e ele fala o seguinte para a gente. Sobre um bloco atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 metros ao longo do plano horizontal. A intensidade da força F é 100 newtons. Analisa afirmações. Primeira afirmação. O trabalho realizado pela força de atrito é positivo. Pessoal, o deslocamento está para a esquerda. A força de atrito está para a direita, formando um ângulo de 180 graus entre a força e o deslocamento. Portanto, será um trabalho resistivo, um trabalho negativo e não positivo. Então, a primeira afirmativa já está incorreta. O trabalho realizado pela força F vale 200 joules. Trabalho é força, deslocamento cosseno do ângulo θ. Trabalho, a força que está atuando é 100 newtons, o deslocamento é 2 metros, cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 é 1, 100 vezes 2, 200 joules, portanto, a afirmativa 2 está corretíssima. 3. O trabalho realizado pelo peso P é diferente de zero. Mentira! Tanto o trabalho da força peso como o trabalho da força normal são iguais a zeros porque eles formam 90 graus, né? O normal para cima, o deslocamento está para a direita, formando um ângulo de 90 graus. E eu sei que cosseno de 90 graus vale zero. Também está incorreta. 4. O trabalho realizado pela força normal é nulo. Verdade, o trabalho da força normal ela é zero. Então apenas estão corretas a afirmativa 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, portanto é a nossa alternativa D. Próximo vídeo, mais exercícios.